você vai perceber, por exemplo, que os evangelhos que nós temos na Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e João, são expressões de comunidades diferentes de fé que não criam nas mesmas coisas, que cada uma tinha uma visão específica de uma figura chamada Jesus, e que você não tem como ler esses 4 evangelhos e tentar montar uma única história, porque eles divergem até mesmo no que eles creem a respeito desse Jesus. Se você... Ou quem é Jesus para cada um deles, né? Completamente diferente. O Jesus de Marcos não tem nada a ver com o Jesus de João. São pessoas distintas, né? Uhum. Total. É outro ser. O Jesus de João é um ser, é um super-herói. Entra na categoria de super-herói. E o de Marcos não é nada milagreiro. Não. O Jesus de Marcos não é milagreiro. Ele não é magia, né? Não é um mago. Não é mago. Não é fazedor de milagres, né? E é interessante que tem gente que defende ainda inventa um Jesus histórico que é mago, sendo que você tem que essa descrição de Jesus como mago é uma versão também inventada a respeito desse ser, a partir de determinadas fontes, né? Determinadas fontes não históricas, mas fontes de contar mesmo como eles enxergavam as coisas. A gente tem que fazer também a distinção que a história como ciência é moderna, é algo moderno, é algo recente. Então, antes, nós não podemos, por exemplo, o pessoal falando do Joséfo aqui, né? Joséfo não é historiador. Por quê? Porque a história como ciência, com o método de ciência da história, metodologia da história, não existia ainda. Então, você não pode, por exemplo, equivaler Flávio Joséfo à pesquisa histórica, científica. E os compromissos que ele mesmo tinha, como... Eu sou mais favorável a dizer que o Joséfo ele fazia parte do departamento de propaganda imperial. Era muito mais a SECOM voltada para um público específico. A Secretaria de Comunicação do Império voltada aos assuntos judaicos. Ou a etnia, quando eu estou falando de judaico, eu estou falando de etnia, no conceito étnico, de autoidentidade judaica, tá? Porque desse judaísmo do primeiro século, que a gente pode chamar de judaísmo do primeiro século, eles também tinham essa identidade, né? É muito legal esse ponto, porque o que acontece no primeiro século da Era Comum é uma ampliação de conceitos. O que a gente tem na Bíblia hebraica é uma internalização de conceitos, uma formação de identidade, uma formação de identidade. E essa formação de identidade é para distinção com os outros povos. No tempo da Era Comum, a gente tem uma assimilação. Um outro processo. É um processo de assimilação. Então, a proposta imperial romana é uma proposta de globalização, dada as circunstâncias daquele mundo. Então, daquele contexto histórico. Então, as vias comerciais, o sistema bancário, uma tentativa de língua franca, uma tentativa de cultura mais parecida, né, em toda a região do Império, as fronteiras abertas, né, um sistema de prefeituras e governos semi-autônomos, mas que pagassem impostos. Então, a gente tem um processo de assimilação, e esse processo de assimilação também é a via pela qual os cristianismos se expandem dentro do Império, né? A gente precisa estar ciente disso. Então, quando se compõem os textos do Novo Testamento, quando eles são redatados, eles não são redatados na língua da Palestina, eles não são relatados na língua
falada na Judéia, ou na língua falada na Galileia, ou mesmo na língua materna das personagens das narrativas. Esses textos são compilados numa língua estrangeira, alheia, ainda Sim. que dentro do Império, nos documentos oficiais, rolasse uma outra língua estrangeira, não era grego. Grego era a língua da elite, da literatura da elite. Só a elite tinha acesso. A gente tem um lance, né, de língua de rua, né, que seria a língua coloquial, a língua falada, e a gente tem o lance da língua comercial, que é um outro tipo de linguagem, a linguagem jurídica, a linguagem do tal do direito romano, que é uma outra linguagem, e a gente tem a linguagem religiosa. E Sim. Qual é a grande sacada, então, dos autores neotestamentários em utilizar uma língua? Eles utilizam um grego, que é chamado de koiné, que é comum, mas não era a língua que era falada ali. Não era a língua da primeira audiência. Se o público-alvo deles, digamos, era para alcançar os pobres, segundo o que se transpõe, o que se comunica na mensagem era que era para alcançar os pobres, a periferia, não era. Então, se o texto fala, supostamente falaria, por que não escolheu uma língua mais franca? Por que escolheu uma língua tão reclusa e tão específica como o grego? A gente está na nossa série de linguística, né, Ângela? Matando saudades, né? Pensa, a maior parte da população é analfabeta.